Ele me dizia que eu era uma vergonha. Mandava eu esconder o rosto, esconder a dor, esconder até o que restava de mim. Mas o que ele nunca imaginou é que o verdadeiro monstro daquela casa não era quem tinha cicatrizes no rosto, era quem as causou. Eu sempre acreditei que o amor era mais forte do que qualquer ferida. E talvez por isso tenha demorado tanto para perceber que o que eu vivia já não era amor. Era castigo. Meu nome é Helena Duarte. Tenho 38 anos. E há 8 anos, casei com Eduardo. Um homem que, por muito tempo, foi o meu orgulho. Ele era charmoso, respeitado, dono de uma pequena construtora na cidade. Todos o admiravam menos o tipo de homem que sabia o que dizer, que sorria nos jantares e cumprimentava os vizinhos com aquele ar de confiança que eu achava bonito. Mas dentro de casa, quando as portas se fechavam, esse sorriso desaparecia, e o que restava era o som frio do silêncio, e o peso dos olhares que me faziam sentir pequena. Tudo começou depois do acidente. Um caminhão perdeu o controle numa curva, e atingiu o nosso carro numa manhã chuvosa. Eduardo saiu ileso. Eu, não. Quando acordei no hospital, o lado esquerdo do meu rosto estava coberto de curativos. O médico explicou que eu havia sofrido queimaduras graves, que com o tempo poderia reconstruir parte da pele, mas as marcas ficariam. Olhei para o espelho pela primeira vez. 2 semanas depois. Não reconheci a mulher refletida ali. Havia algo nos olhos dela, menos uma mistura de medo e vergonha. E foi ali, naquele momento, que comecei a me esconder. Eduardo tentou ser gentil nos primeiros dias. Dizia que eu precisava ser forte, que ele cuidaria de tudo. Mas aos poucos, a paciência dele foi desaparecendo. Os comentários começaram sutis. Você precisa usar aquele lenço quando formos à rua. Ou Helena, talvez seja melhor não ir à festa. As pessoas vão perguntar demais. No começo, eu achava que ele estava tentando me proteger. Depois percebi que ele só queria me esconder. As semanas viraram meses, e eu já não saía de casa. Meus amigos pararam de ligar. Minha mãe dizia que eu deveria voltar a pintar, como antes. Mas eu não conseguia nem segurar o pincel. Eduardo, por outro lado, parecia cada vez mais ocupado. Chegava tarde, evitava me olhar. E quando olhava, havia algo nos olhos dele que me matava aos poucos. Desprezo. Lembro da primeira vez que ele me chamou de vergonha da família. Foi num jantar, na casa da irmã dele. Eu tinha decidido ir, mesmo com medo. Passei a tarde tentando esconder as cicatrizes com maquiagem. Quando me sentei à mesa, todos me cumprimentaram com sorrisos educados. Sorrisos que doíam. Um dos sobrinhos perguntou, inocentemente, o que tinha acontecido comigo. Antes que eu respondesse, Eduardo interrompeu. Um acidente. E, com um riso curto, completou, mas ela sobreviveu. Por pouco. O silêncio que se seguiu foi cruel. Eu abaixei os olhos, sem coragem de reagir. Quando voltamos para casa, ele explodiu. Eu te disse para não aparecer daquele jeito. Quer me envergonhar? Chorei a noite inteira. Mas no fundo, a dor maior não era pelas palavras. Era porque, pela primeira vez, eu percebi que o homem que dormia ao meu lado já não sentia nada por mim. Os anos seguintes foram de sobrevivência. Eu fazia o que podia para manter a casa em ordem, para evitar conflitos. Mas o silêncio entre nós crescia. Eu vivia como um fantasma, andando em pontas de pé, com medo de respirar alto. E mesmo assim, tentava acreditar que ele ainda tinha um pouco de amor, até o dia em que descobri que ele tinha outra. Foi por acaso. Uma ligação no meio da noite. Ele dormia profundamente, e o celular vibrou na mesinha. O nome na tela era Camila menos cliente, mas a mensagem dizia: sinto sua falta. Amanhã, no mesmo lugar, meu coração parou. Olhei para ele dormindo, o rosto tranquilo, e senti uma mistura de raiva e pena. Pena por mim menos, por ainda querer acreditar num homem que já não existia. Na manhã seguinte, ele percebeu que algo estava errado. O que foi? Agora? Perguntou, irritado. Nada, só cansei. De quê? De fingir que ainda somos um casal. Ele riu, aquele riso frio que eu aprendi a temer. Helena, não faz drama. Você devia agradecer por eu ainda estar aqui. Ninguém mais te olharia 2 vezes. Aquelas palavras me atravessaram como uma faca. Mas pela primeira vez, eu não chorei. Só olhei para ele e disse: um dia, Eduardo, você vai ver que as piores cicatrizes não ficam no rosto. Ele balançou a cabeça, rindo, e saiu batendo a porta. E naquele instante, eu soube. Algo estava prestes a mudar. Algumas semanas depois, um jornalista me procurou. Disse que estava investigando
Um caso antigo, envolvendo a construtora de Eduardo. Um acidente de carro com suspeita de fraude no seguro. Pediu para conversar comigo. No começo, eu recusei, mas ele insistiu, mostrando uma foto antiga, o mesmo carro, o mesmo modelo, o mesmo acidente. Dona Helena menos, disse ele, com voz baixa. Há indícios de que o freio do carro foi adulterado antes do acidente. Está dizendo que foi provocado? Perguntei. Sem ar. Só isso. O seguro pago à empresa de seu marido foi emitido 2 dias antes da batida. Fiquei em silêncio, sentindo o chão sumir. Mas ele estava comigo no carro. O repórter me olhou nos olhos e respondeu. Justamente. Talvez ele não esperasse que a senhora sobrevivesse. Senti um frio na alma que não consigo descrever. De repente, tudo fez sentido. O olhar, a culpa, a raiva. Ele não me odiava por eu ter cicatrizes. Ele me odiava porque eu era a prova viva do crime que ele cometeu. Naquela noite, me olhei no espelho mais uma vez. Pela primeira vez em anos, não vi vergonha. Vi uma mulher que sobreviveu. E que agora sabia a verdade. E eu jurei, para mim mesma, a partir daquele dia. Ele é que ia aprender o que é carregar uma cicatriz. Passei a noite inteira acordada. As palavras do jornalista ecoavam na minha cabeça como um sussurro impossível de calar. Talvez ele não esperasse que a senhora sobrevivesse. Aquela frase me perseguia como um fantasma. Por mais absurdo que parecesse, algo dentro de mim sabia que era verdade. Tudo se encaixava. O seguro, a frieza dele, o medo de me ver viva. Eduardo não me odiava por causa das minhas cicatrizes. Ele me odiava por eu ser o erro que sobreviveu. Na manhã seguinte, o jornalista me ligou novamente. Senhora Helena, posso passar na sua casa? Há algo que preciso lhe mostrar pessoalmente. Hesitei por um momento, mas a curiosidade, e talvez a necessidade de finalmente entender, falou mais alto. Pode vir, respondi. Quando ele chegou, trazia uma pasta cheia de papéis, e um olhar sério. Meu nome é Marcos Azevedo, disse, estendendo a mão. Obrigada por vir, senhor Marcos. Eu devia agradecer por me receber. Ele fez uma pausa e me encarou. O que eu descobri é grave. Sentamos na sala, e ele abriu a pasta sobre a mesa. Mostrou documentos, e-mails impressos, cópias de transferências bancárias. Seu marido fez um seguro de vida empresarial em seu nome, 2 dias antes do acidente. Valor altíssimo. O nome? Perguntei, chocada. Sim. E de acordo com o banco, ele seria o beneficiário. Senti o corpo estremecer. Marcos continuou. Há também registros de manutenção do veículo. O freio foi substituído por uma peça antiga, de modelo diferente. O mecânico que fez o serviço desapareceu pouco depois. Eu o interrompi. Está dizendo que ele planejou minha morte? Ele respirou fundo. Não posso afirmar sem provas definitivas, mas os indícios são fortes. E há mais uma coisa. Marcos pegou uma fotografia amarelada. Reconhece esse carro? Olhei. A imagem. Era o nosso. O mesmo modelo. A mesma cor. Sim. É o carro do acidente. Essa foto foi tirada um dia antes da batida. Mas repare. O banco do motorista está vazio. Meu coração disparou. Então, quem dirigia? Marcos respondeu com voz grave. Testemunhas disseram que viram seu marido saindo do carro minutos antes da colisão. Ele pode ter deixado o veículo descer a ladeira com a senhora dentro. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Eu me senti enjoada. O chão parecia girar. Ele me deu um copo d'água. Sei que é difícil, Dona Helena, mas a verdade precisa vir à tona durante horas. Ficamos analisando os documentos. Marcos me explicou que estava reunindo provas para uma matéria investigativa. Não posso publicar nada sem seu depoimento, disse. Mas, se quiser justiça, essa é a hora. Justiça, essa palavra suave e estranha, depois de tanto tempo. Por anos, eu aceitei a culpa que não era minha, menos me escondi. Me silenciei, acreditando que o castigo era merecido. Mas, agora era diferente. A vergonha tinha mudado de lado. Eu quero ajudar, respondi. Quero que ele sinta o que é ser exposto. Marcos assentiu. Sério. Vai ser perigoso? Ele tem contatos, dinheiro, influência. Ele já me tirou tudo o que eu podia perder. O que resta é a verdade. Nos dias seguintes, vivi entre o medo e a determinação. Marcos me ensinou a reunir provas,
a salvar conversas antigas, a buscar registros bancários. Cada novo documento era como tirar uma pedra do peito, mas ao mesmo tempo era doloroso demais reviver tudo. Uma noite, enquanto revirava caixas no sótão, encontrei algo que me fez tremer, um antigo pendrive, guardado num envelope com o selo da empresa dele. Pluguei no computador, hesitante. Dentro havia um único arquivo. Relatório técnico veículo 23. Ao abrir, li as palavras que mudariam tudo. Defeito intencional ajustado. Liberação sob risco calculado. Confidencial, assinatura. Eduardo Duarte. Por alguns segundos, não consegui respirar. Meu corpo inteiro formigava. Aquele documento era a prova final. Ele havia confessado menos com as próprias mãos. Enviei o arquivo a Marcos imediatamente. Minutos depois, ele me ligou. Helena, isso é suficiente. Vamos publicar. Mas você precisa estar preparada. Preparada para quê? Quando ele for exposto, vai reagir. E talvez, não só com palavras. Naquela noite, Eduardo chegou em casa mais cedo do que o habitual. Eu o observei em silêncio. O terno impecável, o relógio caro, o sorriso automático. Um homem que vivia de aparência e, pela primeira vez, eu o vi como ele realmente era. Um estranho. Está me olhando assim por quê? Perguntou... Porque finalmente estou te vendo. Ele riu, sarcástico. Que drama é esse agora, Nenum? Nenum, só quero saber como você dorme tranquilo, depois de quase matar a própria mulher. O riso sumiu. O rosto dele empalideceu. Do que está falando? Do carro. Do seguro. Do relatório técnico que você assinou. Ele ficou paralisado por um instante. Depois, tentou disfarçar. Helena, você enlouqueceu. Mas eu continuei. Não, só deixei de ter medo. Ele se aproximou, irritado. Você não tem prova de nada? De nada? Sorri, com uma calma que eu mesma não reconhecia. Tenho todas. E amanhã o país inteiro vai ter também. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele me olhou com um ódio que eu nunca tinha visto. O olhar de quem perdeu o controle. Mas por dentro, eu estava em paz. Pela primeira vez em anos, eu não era vítima. Eu era a verdade que ele tentou enterrar. E que agora voltava para cobrá-lo. Quando ele saiu, bati a porta devagar e me sentei na sala. Lá fora, começou a chover. Olhei pela janela e sorri. A chuva sempre me acompanhava menos no acidente, na dor. E agora, na liberta, eu fechei os olhos e sussurrei. Que a água leve o que restar do medo. E, pela primeira vez em muito tempo, dormi em paz. A reportagem foi ao ar, numa manhã de segunda-feira. O título estampado no portal era como uma sentença construtora Duarte, envolvida em fraude e tentativa de homicídio. A matéria trazia todos os detalhes: o seguro, os documentos, o pendrive com a assinatura de Eduardo. E no final, meu nome. Helena Duarte, vítima e esposa do acusado. O texto era frio, objetivo, mas as palavras queimavam. Eu sabia que a partir daquele momento, nada voltaria a ser como antes. O telefone começou a tocar, sem parar. Mensagens, jornalistas, curiosos. Alguns diziam estar do meu lado. Outros queriam apenas um pedaço da tragédia para vender. Marcos me ligou logo cedo. Helena, o artigo viralizou. As provas são irrefutáveis. A polícia vai abrir investigação ainda hoje. Obrigada, Marcos. Foi tudo o que consegui dizer. Desliguei e sentei à mesa da cozinha. O café esfriava lentamente, e eu não sentia o gosto de nada. Passei os dedos pelas cicatrizes do meu rosto e pensei, foi por isso. Tudo isso por causa de dinheiro e medo de perder status. A vergonha que um dia foi minha agora era dele. Por volta do meio-dia, Eduardo apareceu. Entrou em casa como um furacão, o rosto pálido, o olhar em chamas. Que você fez? Gritou. Você destruiu a minha vida. Não. Eduardo, eu só contei o que você tentou esconder. Ele se aproximou, agressivo. Eu te dei tudo! Você tentou me tirar até a vida. Houve um silêncio cortante. Ele respirava com dificuldade, como se lutasse para conter a raiva. Você acha que alguém vai acreditar numa mulher deformada e amargurada? Sorry. De leve. A verdade não precisa ser bonita para ser real. Aquela frase o atingiu como uma bofetada. Ele ficou imóvel por um instante, depois saiu
batendo a porta com força. O som ecoou pela casa como um trovão. Mas dessa vez, o medo não veio. Veio um alívio estranho. Como se a tempestade finalmente tivesse passado. No dia seguinte, a TV exibia imagens da frente da construtora cercada por repórteres, funcionários sendo interrogados, documentos apreendidos. Eduardo apareceu escoltado por policiais, tentando cobrir o rosto. A legenda dizia: empresário é investigado por fraude e tentativa de homicídio. Assisti em silêncio, com o coração apertado. Não havia prazer, nem vingança. Apenas a estranha sensação de justiça acontecendo tarde demais. Marcos me ligou outra vez. Ele vai responder por tudo, Helena. Mas quero que saiba que seu depoimento foi fundamental. Eu só queria que ele me visse. Agora, o país inteiro vê você. Sorri com tristeza. Não era reconhecimento o que eu queria menos, era paz. Nos dias seguintes, a imprensa fez do caso um espetáculo. Fotos antigas nossas circularam nas redes. As pessoas comentavam como se conhecessem minha história, julgando, opinando. Alguns me chamavam de corajosa, outros de oportunista. E eu percebi que, mesmo quando a verdade aparece, sempre há quem prefira a mentira. Mas o que mais me surpreendeu foi uma mensagem anônima que recebi uma noite. Ele sempre falava que o acidente foi um erro, que não era para ser com você. Li aquela frase várias vezes. Erro. Será que ele realmente quis me matar? Ou só quis me ferir? De repente, percebi que a resposta não importava. O resultado era o mesmo. Eu vivi, e ele, não uma semana depois, fui chamada para depor. No caminho até a delegacia, chovia. O som das gotas batendo no vidro do carro me trouxe lembranças do acidente. Mas dessa vez, sem dor. Quando entrei na sala, Eduardo já estava lá, trancado entre quatro paredes, algemado. Olhou para mim e desviou o olhar. Pela primeira vez. Ele parecia humano. Pequeno. A senhora pode se sentar, disse o delegado. Contei tudo. O casamento, as humilhações, o acidente, o seguro, o pendrive. Falei com calma, sem chorar. Enquanto eu falava, ele se encolhia cada vez mais na cadeira. Quando terminei, o delegado perguntou se eu queria dizer algo diretamente a ele. Olhei para Eduardo. O homem que um dia eu amei. O homem que destruiu minha vida. E disse: eu te perdoo. Mas não por você, por mim. Ele levantou o olhar, confuso. Você está mentindo. Não, estou me libertando. O silêncio foi absoluto. O delegado anotou algo. E os policiais o levaram. Quando ele passou por mim, vi lágrimas discretas nos olhos dele. Mas não eram de arrependimento. Eram de derrota do lado de. Fora a chuva parou. O céu começava a abrir. E um feixe de sol atravessava as nuvens, iluminando a calçada molhada. Caminhei, devagar, sentindo a brisa fria no rosto. As cicatrizes ainda estavam ali, mas já não doíam. Pela primeira vez em muitos anos, eu me senti bonita. Não por fora, mas por dentro. Bonita por ter sobrevivido. E entendi, enfim, que há feridas que o tempo não apaga, mas que também não precisam mais ser escondidas. Elas são a prova de que a gente foi forte o bastante para continuar. Quando cheguei em casa, pendurei o lenço que usava há anos no espelho. Olhei meu reflexo e sussurrei: agora, você pode aparecer. E pela primeira vez, desde o acidente, dormi sem medo de ser vista. A reportagem foi ao ar, numa manhã de segunda-feira. O título estampado no portal era como uma sentença. Construtora Duarte, envolvida em fraude e tentativa de homicídio. A matéria trazia todos os detalhes. O seguro, os documentos, o pendrive, com a assinatura de Eduardo. E no final, meu nome. Helena Duarte, vítima e esposa do acusado. O texto era frio, objetivo, mas as palavras queimavam. Eu sabia que a partir daquele momento, nada voltaria a ser como antes. O telefone começou a tocar sem parar. Mensagens, jornalistas, curiosos, alguns diziam estar do meu lado. Outros queriam apenas um pedaço da tragédia para vender. Marcos me ligou logo cedo. Helena, o artigo viralizou. As provas são irrefutáveis. A polícia vai abrir investigação, ainda hoje. Obrigada, Marcos. Marcos, foi tudo o que consegui dizer. Desliguei e sentei à mesa da cozinha. O café esfriava lentamente, e eu não sentia o gosto de nada. Passei os dedos pelas cicatrizes do meu rosto e pensei: foi por isso. Tudo isso por causa de dinheiro e medo de perder status. A vergonha que um dia foi minha agora era dele.
Por volta do meio-dia, Eduardo apareceu. Entrou em casa como um furacão, o rosto pálido, o olhar em chamas. O que você fez? Gritou. Você destruiu a minha vida. Não, Eduardo. Eu só contei o que você tentou esconder. Ele se aproximou, agressivo. Eu te dei tudo. Você tentou me tirar até a vida. Houve um silêncio cortante. Ele respirava com dificuldade, como se lutasse para conter a raiva. Você acha que alguém vai acreditar numa mulher deformada e amargurada? Sorri. De leve. A verdade não precisa ser bonita para ser real. Aquela frase o atingiu como uma bofetada. Ele ficou imóvel por um instante. Depois saiu, batendo a porta com força. O som ecoou pela casa, como um trovão. Mas dessa vez, o medo não veio. Veio um alívio estranho, como se a tempestade finalmente tivesse passado. No dia seguinte, a TV exibia imagens da frente da construtora cercada por repórteres, funcionários sendo interrogados, documentos apreendidos. Eduardo apareceu escoltado por policiais, tentando cobrir o rosto. A legenda dizia: empresário é investigado por fraude e tentativa de homicídio. Assisti em silêncio, com o coração apertado. Não havia prazer, nem vingança, apenas a estranha sensação de justiça acontecendo tarde demais. Marcos me ligou outra vez. Ele vai responder por tudo, Helena. Mas quero que saiba que seu depoimento foi fundamental. Eu só queria que ele me visse. Agora, o país inteiro vê você. Sorri com tristeza. Não era reconhecimento, o que eu queria menos era paz. Nos dias seguintes, a imprensa fez do caso um espetáculo. Fotos antigas nossas circularam nas redes. As pessoas comentavam como se conhecessem minha história, julgando, opinando. Alguns me chamavam de corajosa, outros de oportunista. E eu percebi que mesmo quando a verdade aparece, sempre há quem prefira a mentira. Mas o que mais me surpreendeu foi uma mensagem anônima que recebi uma noite. Ele sempre falava que o acidente foi um erro, que não era para ser com você. Li aquela frase várias vezes. Erro. Será que ele realmente quis me matar? Ou só quis me ferir? De repente, percebi que a resposta não importava. O resultado era o mesmo. Eu vivi e ele, não. Uma semana depois, fui chamada para depor. No caminho até a delegacia, chovia. O som das gotas batendo no vidro do carro me trouxe lembranças do acidente, mas dessa vez sem dor. Quando entrei na sala, Eduardo já estava lá, trancado entre quatro paredes, algemado. Olhou para mim e desviou o olhar. Pela primeira vez, ele parecia humano. Pequeno. A senhora pode se sentar, disse o delegado. Contei tudo: o casamento, as humilhações, o acidente, o seguro, o pendrive. Falei com calma, sem chorar. Enquanto eu falava, ele se encolhia cada vez mais na cadeira. Quando eu terminei, o delegado perguntou se eu queria dizer algo diretamente a ele. Olhei para Eduardo, o homem que um dia eu amei, o homem que destruiu minha vida, e disse: eu te perdoo, mas não por você, por mim. Ele levantou o olhar, confuso. Você está mentindo? Não, tô me libertando. O silêncio foi absoluto. O delegado anotou algo, e os policiais o levaram. Quando ele passou por mim, vi lágrimas discretas nos olhos dele, mas não eram de arrependimento. Eram de derrota. Do lado de fora a chuva parou. O céu começava a abrir, e um feixe de sol atravessava as nuvens, iluminando a calçada molhada. Caminhei, devagar, sentindo a brisa fria no rosto. As cicatrizes ainda estavam ali, mas já não doíam. Pela primeira vez em muitos anos, eu me senti bonita, não por fora, mas por dentro. Bonita por ter sobrevivido. E entendi, enfim, que há feridas que o tempo não apaga, mas que também não precisam mais ser escondidas. Elas são a prova de que a gente foi forte o bastante para continuar. Quando cheguei em casa, pendurei o lenço que usava há anos no espelho. Olhei meu reflexo e sussurrei: agora, você pode aparecer. E, pela primeira vez, desde o acidente, dormi sem medo de ser vista. Já se passaram 2 anos, desde o dia em que o passado finalmente se calou. A cidade seguiu em frente, como tudo na vida. Mas dentro de mim, algo floresceu, onde antes só havia medo. Aprendi a respirar de novo, sem pressa. A acordar, sem peso. A existir sem pedir desculpas por isso. A casa está diferente agora. As paredes que um dia guardaram silêncio e dor, hoje respiram vida. Pintei tudo de branco, abri as janelas, deixei o sol entrar. No jardim,
Plantei flores novas, não para esconder o que morreu, mas para celebrar o que nasceu. Às vezes, ainda encontro pessoas que me reconhecem. Elas sussurram entre si, com aquele olhar misto de pena e respeito. Mas eu apenas sorrio, porque hoje, quando alguém me chama de a mulher das cicatrizes, eu respondo sim. Mas também sou a mulher que sobreviveu. Naquela manhã de domingo, decidi visitar a antiga praia onde costumávamos passear antes do acidente. Fazia anos que não ia lá. O mar continuava o mesmo, menos calmo e furioso ao mesmo tempo. Sentei na areia, tirei o lenço que ainda levava no pescoço por costume e deixei o vento tocar minha pele. Fechei os olhos e ouvi as ondas. Cada uma parecia dizer algo que eu já sabia. Você está livre. E pela primeira vez, eu acreditei. Comecei a escrever um livro sobre minha história, não para expor ninguém, mas para dar voz a mulheres que, como eu, foram silenciadas pela vergonha. Escrevia todas as noites, ao som do relógio da cozinha e do vento batendo nas cortinas, e cada palavra parecia costurar uma ferida que o tempo sozinho não fechou. O prefácio dizia: não escrevo para que tenham pena de mim. Escrevo porque sobreviver em silêncio é morrer 2 vezes. Quando terminei o último capítulo, olhei para o texto e percebi que, de alguma forma, havia perdoado tudo. Até a mim mesma. Recebi uma carta da editora semanas depois. Queriam publicar o livro e me convidaram para dar uma entrevista na TV. Sorri. Dessa vez, não era uma reportagem de escândalo. Era uma história de superação. Minha história. No dia da gravação, sentei diante das câmeras e, pela primeira vez, contei tudo com serenidade. O acidente, as humilhações, a descoberta, o perdão. No final, o apresentador perguntou: e o que a senhora diria para outras pessoas que vivem escondendo suas cicatrizes? Olhei direto para a lente da câmera e respondi: eu diria que cicatrizes não são feias. Feio é o coração que nunca aprendeu a sentir. Quando a entrevista foi ao ar, recebi centenas de mensagens. Mulheres, homens, jovens, idosos, todos compartilhando suas dores e suas vitórias. E pela primeira vez, percebi que minha história não era só minha. Era de todos que um dia foram julgados por carregar marcas que o mundo não entende. Algumas semanas depois, voltei à praia. O pôr do sol estava diferente naquele dia. O céu parecia encender-se em tons de laranja e dourado. Peguei o lenço, que sempre guardei, e o deixei voar com o vento. Ele dançou no ar por alguns segundos antes de desaparecer no horizonte. E eu entendi. Não era o lenço que me escondia. Era o medo. E o medo, enfim, tinha ido embora. Enquanto o mar sussurrava e o sol se despedia, sussurrei baixinho: obrigada por tudo. Mesmo pela dor. Foi ela que me ensinou a ser inteira. Senti uma lágrima escorrer. Mas ela era leve, menos como quem se despede de uma velha amiga. E assim, ali, entre o som do vento e o brilho da água, eu soube que a mulher que um dia se chamou vergonha agora tinha outro nome: liberdade.